né, falar aí de um tema super bacana, necessário, que é currículo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, para que a gente possa estar já evoluindo com a apresentação. Eu vou compartilhar aqui um PDF e estarei fora do circuito das nossas câmeras. Então, qualquer ponto, questão, né, Rafa, Vargas, né, pode entrar no circuito. Já deve estar aí compartilhando, né, com vocês a minha tela. E aqui já coloco uma enquete também, seguindo essa linha do Souto, né? A primeira parte eu vou estar falando sobre currículo, a segunda parte sobre vídeo currículo. Então, vou me organizar bem aqui com a questão, né, dos horários. Qual é o melhor formato? Né? Então, que vocês coloquem aí no chat, né? Versão Word, é PDF, depende, as duas. Então, eu queria que vocês participassem, né? Pontuando aqui no chat, o que vocês acreditam aqui ser o mais adequado, né? O Word, PDF e, né, logo eu já estarei aqui respondendo aqui essa provocação. Vamos lá, primeiro momento, né? Até um overview histórico, né? O que é o CV, o currículo, né? Em latim, jornada da vida, né? Essa composição inicial, né? Tem um historiador, Todd Lemke, né? Que ele escreveu um livro, A História do Currículo, e ele sinaliza, né? Olha que curiosidade, né? O Leonardo da Vinci, além de tantas outras, né, invenções, né, desse gênio, né, ele inventou o currículo, né? Ele estruturou uma carta, né, ao Duque de Milão, listando uma série de serviços que ele poderia estar oferecendo. Né? Ele que é engenheiro, arquiteto, ele inventou a bicicleta, inclusive, né? Então, imagina, se o Leonardo da Vinci tinha um currículo, por que a gente não vai ter esse currículo também, né? E aí, um ponto importante também que eu brinco, né? Assim como muita gente fala já há anos, né, que o rock morreu, né? Muita gente prega também que o currículo morreu, mas não. Né? O que mudou é o formato desse documento, desse material. Mas ele segue bastante ativo e, geralmente, quando a gente pensa numa transição de carreira, a primeira coisa que vem à cabeça é currículo. Né? Então, ele tem uma simbologia e acaba sendo aí, enfim, um cartão de visitas, né, para que a gente possa estar compartilhando com os nossos contatos, com a nossa rede e com o mercado. Muito bem. Eu divido aqui em duas frentes. O que é o currículo 2.0 e o 4.0? Né? Então, aquele currículo old school, né, o 2.0. Uma ferramenta engessada, estática, poucas mudanças. Por quê? Porque retratava também, né, aquela linha, né, da evolução do trabalho que o Souto apresentou. Né? Então, não se tinha tantas novidades, né, para se colocar ali em 4, 5, 8 anos, como se tem hoje. Né? A apresentação muito impessoal, né? Então, aquilo não retratava a pessoa, né? Era muito mais conectado com o formato de ficha cadastral, que era muito comum. Eu comecei a trabalhar com recrutamento de seleção, eu estou em São Paulo já há 10 anos, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, no Hospital Santa Casa de Misericórdia, na área de recrutamento de seleção, e eu me lembro, em 2002, né, segundas-feiras e quartas-feiras, filas, que as pessoas preenchessem suas fichas, né, e aquele material ia para um arquivo morto e ficava ali, né, uma validade de 6 meses. Olha a mão de obra, né, enfim, para a pessoa, para o candidato profissional, para a empresa, né, então tinha um olhar muito frio, né, enfim, sobre, né, aquele material, né, não era tão amigável, né, era muito formal, né, sisudo. Descrição apenas das atividades, né, no foco no que eu sei fazer, né, se tinha ali um viés, e isso se aplica até hoje, né, um erro muito comum. Currículo não é um acumulador de experiências. E muitas vezes o que acontece, né, o profissional, acho que tem alguém com o microfone aberto? Não? Ok. Então, o que acontece com um profissional ali com 10, 15, 20 anos de experiência, a forma com que ele trabalha o currículo é só atualizando, né, as novas caixinhas, os novos bullets, né, deixando, né, na mesma forma de apresentação daquelas experiências antigas, assim, que não fazem tanto sentido hoje. Né? Então, o currículo ficava muito poluído, muito extenso, né, como o Rafael colocou. Informações sobre dados pessoais,
né? Então, isso não se coloca mais lá fora, né? E a formatação do currículo acompanha muito, né, o padrão, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, idade, estado civil. Então, isso lá fora nos coloca. O modelo da Produtiva, a gente também, né, já tirou nessas informações, né, para que isso não impacte, né, na apresentação. Não é isso que tem que estar, né, sendo considerado aí nesse material. Endereço, documentação, filiação. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, enfim, com esse material, porque a gente não sabe qual é o desdobramento, né, que terá daquele arquivo, né? Então, a gente tem que ter ali um zelo, né, para a nossa segurança, principalmente digital, né, de não disponibilizar essas informações, né? Pode sim colocar cidade, aqui no Brasil, né, muito limitado a São Paulo. São Paulo é um mundo à parte, né, que é a região metropolitana de São Paulo, então você pode colocar ali o bairro, zonas, enfim, principalmente quando a empresa também, né, está conectada ali naquela região, para que a gente possa ter esse fit, sinalizar ali, né, esse fator, né, logístico que facilite aí essa mobilidade. E assinatura e referências profissionais, né? Hoje não se coloca, não precisa se assinar, não precisa colocar ali o contato de um gestor, do seu líder, com o telefone dele ali disponível, né? Então, são ainda, né, as referências são práticas dentro do processo seletivo. Agora, não cabe aqui ao currículo, né, o papel, né, não é nesse fórum do currículo que a gente vai estar compartilhando isso, né, com o recrutador. É sempre importante lembrar também que o desenho da nossa maratona de carreira, né, organizada pelo time do Rafa Menezes, né, tem toda uma lógica, né, onde a gente trabalha currículo, tem a marca, né, a marca pessoal, profissional, né, que vai ser com a Deise Rasolini e com a Cláudia Bonari, duas especialistas nesse tema, né, desse posicionamento da marca. Tem a questão do LinkedIn, com a Marina Bustos, e entrevista, né, com a Cíntia Tubarão, para que a gente possa estar bem, né, galgados aí com relação aí às práticas atualizadas de mercado. Muito bem. Qual que é o papel do currículo? Qual que é o objetivo do currículo? Essa é uma indagação super necessária. Muitas vezes a gente vai estruturando esse material de uma maneira até aleatória, né? Uma maneira sem estratégia, né? E como o Rafael pontuou, né, na fala dele, né, até Elmar, né, tinha colocado sobre transição. O papel da Produtiva aqui é pensar nesses materiais e na gestão da sua carreira estratégica. Então, pensar numa transição estratégica, de uma maneira diferenciada e que tenha eficiência, e também dos materiais, né, disponibilizados para o mercado. Então, o currículo, pessoal, não deve necessariamente contar toda a sua história profissional. Claro que depende do teu momento profissional. Você é um profissional lá de 20 anos, de 22, 25, início de carreira, é diferente do profissional com 45, 50 anos. Então, o currículo não tem essa responsabilidade necessariamente de contar todo o seu histórico profissional, né? Mas sim de evidenciar aquilo que é mais estratégico para o seu objetivo de carreira. Então, esse é o ponto-chave do currículo. Aí que a gente começa a separar o joio do trigo. Porque muitas vezes, como que a gente faz? A gente vai elencando, eu me lembro que eu faço isso, eu me lembro que eu fiz aquilo, eu me lembro que eu tive essa atividade, e vai despejando no Word, né, aquela informação. Mas eu tenho que parar e pensar, puxa vida, qual que é a minha estratégia? O que eu estou buscando? Né? E eu brinco, né, pessoal, que estratégia é a arte e a habilidade de saber abrir mão. Né? E vocês são profissionais executivos, né, de alto valor agregado. Né? Não são... E aí a gente tem que saber diferenciar as formas de se efetivar uma transição do mercado, né? Dentro da pirâmide corporativa. Quanto mais alto eu estou nessa pirâmide, maior é o valor agregado. Menos será a estratégia B2C, de varejo, de volume, de massificação, e maior será a estratégia, né, B2B do sniper, né? Enfim, de mirar na qualidade e não na quantidade. Tá? Então, isso é fundamental, né? De poder estar destacando, evidenciando aquilo que é importante para o que você quer, para a sua meta, para o seu objetivo, para a cadeira que você está almejando. E aí entra, né, o que eles chamam do currículo 4.0. Então, o currículo é uma consequência,
né? Então, a gente tem que pensar num plano de ação, numa estratégia e desenvolver um material para isso, né? Então, o currículo, né, é uma consequência dessa análise que é importante se ter, né, anteriormente, né, sobre o teu posicionamento, sobre o teu valor, sobre as tuas entregas, sobre o que você quer e como está a resposta de mercado, como o mercado está se comportando. Tá? Então, aqui, organize sua transição de carreira, né? Pense nos teus cenários de transição, né? Qual vai ser o teu foco, a tua estratégia, né? De novo, a gente tem que saber abrir mão, porque senão a gente entra aqui, né, de uma maneira aleatória, pulverizada e que não dá retorno. Né? Pense em objetivo, área, cadeira, setores, como o Rafael colocou, né? Estruturação de palavras-chave, algoritmos, né? Isso é muito importante hoje em dia, né? Frente aos ATS, né? Frente aos robôs, né? Frente aos softwares de recrutamento, um GUP da vida, né? O serviço, né? A solução do GUP está muito conectado a isso, né? Depois, organize, peço desculpas, certamente eu não sou o único aqui, mas que vem aqui de uma recuperação de uma gripe. Então, a tosse ainda segue aqui como minha companheira e ela estará aqui também participando dessa maratona. Desculpa, pessoal. Então, depois, então, dessa análise, que a gente possa estar o quê? Né? Estruturando o material para comunicar, para transmitir a sua expertise de maneira alinhada com essa primeira parte, com a tua estratégia de transição. Então, ou seja, eu tenho que evidenciar informações que vão ao encontro do teu objetivo, da tua meta. E aí, é importante também a gente saber elencar, né? É muito comum, né, o profissional começar aqui, né, a despejar aquelas informações, mas muitas vezes ele deixa na parte final, ou lá no final do currículo, conteúdos super pertinentes para o objetivo. Eles ficam escondidos. Então, tem toda uma estratégia de como posicionar também as informações. E eu coloco o cara, né, aqui, eu já estou antecipando, primeira página do currículo é super importante, e os primeiros bullets têm que estar conectados com o teu objetivo, com o que você está buscando. Assim como as realizações dos seus feitos e os cursos também, né? Certificações, formação, né? Idiomas, né? Em linha com essa estratégia. Então, tudo vai estar permeando a estratégia de carreira e de transição no mercado. Tem uma assessorada que até essa mini bio, aí eu vou falar com o Rafa para a gente atualizar, foram quase 2.500 executivos aí que eu consegui estar apoiando aí diretamente, tive o prazer aí de estar apoiando, que ela trouxe a Priscila, né, que trabalha na área de marketing, né, que o currículo é capa da revista. Então, ainda a revista, ainda no modelo, né, não tão digitalizado, mas aquilo, como é que eu vou fazer com que o leitor, né, tenha interesse em comprar, em querer folhear, né, aquela revista? Né? Então, o currículo não tem como objetivo contar toda a sua história profissional. A gente não tem que ter essa ambição. Não, o currículo eu tenho que provocar. Eu tenho que ter highlights para que a pessoa queira me entrevistar, né? Para que aquela pessoa queira me conhecer. Então, a gente tem que pensar nessa estratégia da capa da revista. Né? O currículo. Né? Hoje em dia, a gente... essa é a minha versão final, Francis. Né? Essa versão, né, já está acabada. Eu sempre coloco, não, essa é a versão atual. Né? Porque a gente não vai ter versão final. Versão final, nem quando a gente se aposenta e deixa o mundo executivo, né, a gente para de trabalhar muitas vezes. Né? A gente tem outros tipos de carreira, né, como foi colocado aqui as fontes alternativas, né, e que, para mim, mesmo mediante esses outros tipos de carreira, vou empreender, vou abrir uma franquia, vou virar docente, né, vou ser sócio, vou ser investidor, também é importante ter o currículo, um material ali que conte a sua história de acordo com o teu posicionamento no mercado, a forma como você quer ser lembrado, a tua marca. Né? Então, não existe versão final hoje em dia. Só quando realmente, de fato, a gente para de trabalhar e de ter qualquer, né, atividade, né, geradora de receita. Então, eu trabalho sempre com o conceito de versão atualizada, né, e sempre o conceito de melhoria contínua. Né? Então, não existe, né, uma receita de bolo aqui. Né? Currículo também é uma questão super... É um material de uma análise super pessoalizada. Então, cada um vai ter a sua opinião. Eu sinalizo isso para os meus assessorados. Né? Olha, né, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai, tem gente que vai dar pitaco, compartilhe com a sua rede,
né, numa ação de networking, isso é o reason to call, né, o motivo para estar acessando pessoas. Puxa vida, queria compartilhar contigo, fulano, que tem uma super experiência no mercado, o que você acha do meu currículo, tem trabalhado nessa versão, até porque a pessoa vai pensar, pô, mas como é que está o teu momento, né? Se você está avaliando frentes, não? Então, são formas indiretas de a gente poder estar, né, começando aí a fazer ações do mercado, e assim, no momento que eu entro com essa fala, tem que estar receptivo também a qualquer tipo, né, de feedback, né, e a gente aceita, né, enfim, pensa que pode estar melhorando ou não, adequando nesse sentido. Um ponto aqui chave, gente, é que esse material seja genuíno e autêntico, né? Então, o currículo, de alguma forma, precisa expressar o teu jeito, o teu DNA, né? Claro que é um documento, né, que a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente insere lá, porque já teve desdobramentos legais, jurídicos, com relação a informações ali que não procediam, né? Nós percebemos isso, tivemos aí escalões, né, do governo, pessoas públicas, né, esse aspecto. Então, é um documento, né, ele ainda é formal, né, mas não precisa ser aquela coisa sisuda, né? Você ter o seu DNA, ter o estilo de ser, né? Importante que retratar a tua marca, né? Tanto profissional como pessoal. Então, a gente vê um pouco disso nos desdobramentos até no LinkedIn, né? Coloca ali no título profissional, né, algumas informações, né? O que eu sugiro aqui? O currículo é uma ponte, né? E as questões pessoais geram afinidades. Agora, a gente tem que saber qual que é a prioridade, né? Então, eu sempre coloco, por exemplo, no resumo de qualificações, o último parágrafo, você pode abrir uma, duas, três linhas, falando um pouquinho de você, né? Casado, solteiro, né? 2 filhas, né? Hobbies, né? Praticante de ciclismo, que eu posso pedalar, né? Enfim, para que a gente possa estar compartilhando ali informações, né, da pessoa como um todo, não só atrelado ao papel, né, profissional, mas sabendo que o objetivo do currículo está muito, né, direcionado ao viés profissional. O vocabulário, né, ou seja, que tenha o teu estilo próprio, né, procurar isso, né, essa forma genuína de apresentação. É dinâmico, né, também em linha ali com a atualização, com a melhoria contínua. Então, você pode estar conectado com outras plataformas, né? O link do LinkedIn é super importante que você tenha, né, no teu currículo. Então, uma ferramenta vem a complementar a outra, né? Elas não são excludentes. Agora, com o LinkedIn, o currículo vai deixar de existir. Não, não é? São formas diferentes e com objetivos diferentes, né? O LinkedIn não é uma plataforma de currículos, longe disso, assim como o LinkedIn também não é um site de vagas, né? Ele tem essas funcionalidades, mas o objetivo dele, né, vai ser tratado pela Marina, é muito mais amplo do que isso. Então, você pode conectar a outros formatos, né, e outras informações. Francis, tem 30 anos de experiência, não vai caber tudo no meu currículo. Ok, vamos fazer um link, vamos fazer um portfólio digital, né, para que a pessoa tendo interesse, ele acessa ali, e aí sim tem mais detalhes sobre os projetos, né, sobre o cronograma desses projetos, né, sobre as entregas, né? Então, ou seja, eu posso ter, né, outros desdobramentos a partir desse material, né? Entrevistas que eu dei, né, enfim, materiais, artigos, né, seja entrevistas, né, audiovisuais no YouTube, seja, né, entrevistas, né, na mídia impressa. Então, tem como aglutinar, né, agrupar tudo isso dentro do currículo aqui. E aqui tem um exemplo, depois eu compartilho com vocês aqui do Gustavo Reis, um assessorado que ele fez, né, numa plataforma gratuita, né, um portfólio digital. Ele que atua na área de marketing, trabalhou Red Bull, enfim, trabalhou lá com os eventos, enfim, várias, né, informações para enriquecer, né, o posicionamento, mas respeitando aqui o papel objetivo do currículo. O que mais? Né? E esse é um ponto fundamental. Customização. Que você module o seu currículo de acordo, né, com os requisitos de cada posição. Né? Que possa estar atento ao setor daquela empresa, ao produto daquela empresa, o serviço daquela empresa. Né? Um outro ponto que eu colocaria aqui, a cultura daquela empresa. Né?
o seu posicionamento, né? Então, muitas vezes, um profissional da área financeira, onde ele avalia como um cenário, e é factível, controladoria, área financeira e planejamento financeiro, FP&A, enfim. Muitas vezes a gente coloca isso lá, esses 3 objetivos como objetivo. Mas se a posição para a qual eu estarei aplicando esse profissional somente de controladoria, e dentro do descritivo tem ali, né, questões muito atreladas à controladoria, eu tenho que, né, reformatar de uma maneira rápida, né, e sucinta esse material para que ele seja mais aderente àquela posição. Né? Então, aqui é um outro ponto já fundamental. Dá trabalho buscar trabalho hoje em dia, mas essa forma de ter um resultado. E não se ter aquela fala de aplicação a 100 oportunidades, a posições, e não ter nenhum retorno. Né? Muito, né, dos motivos dessa ausência de retorno é que muitas vezes a gente coloca também o nosso currículo como uma vala comum, a mesma versão para tudo e para todos. Né? Por isso que eu digo, a gente tem que estar muito mais focado na qualidade, na assertividade, do que na volumetria. Tá? Então, a customização do currículo é fundamental, principalmente entendendo, e acho que é importante pesquisar um pouquinho, né, do formato hoje desses softwares, né, de recrutamento e seleção. Né? E não adianta, né, eu trabalho com recrutamento e seleção, Francis. Se a posição está lá no descritivo, né, com captação de talentos, talent acquisition, o software, pelo menos até o momento, ele não vai fazer essa tradução simultânea, né, tanto do inglês como do português, e mesmo a formatação da palavra em português. Tributação, né, fiscal, né, eu tenho que jogar de acordo com a música, né, o ritmo da música. Então, dá trabalho, tá? Vai reformatar um novo currículo? Não. Mas você vai ver que são 5, 10 minutos no máximo para fazer essa adequação do teu material, né, frente ali à oportunidade. E aqui eu já trago, né, a questão atrelada aqui ao Word e ao PDF. Então, a resposta certa, né, digamos assim, são poder trabalhando com as 2 versões. As 2 versões. O que acontece? Quando se pede, dentro dos softwares, né, se tem a possibilidade de anexar, né, quando você se aplica uma posição, o recomendado é que seja pelo Word. Né? Por quê? Porque o PDF é uma imagem, né? E os softwares, pelo menos por enquanto, né, eu digo isso que daqui a pouco certamente vai estar evoluindo, tem mais dificuldade de identificar palavras. Né? Então, nas aplicações em sites, utilize o Word. Tá? Quando você utilizar o Word, também uma outra dica, evite tabelas, colunas, porque isso também contamina a leitura pelos softwares. Né? Então, que seja ali um formato, né, mais clean. Né? E a versão PDF, para que você possa estar compartilhando junto à sua rede. Né? Então, alguém solicitou, você encaminhou, né, via e-mail, ainda se encaminha, né, documentos por e-mail, mas hoje em dia muito WhatsApp, né, se funciona, e aí vocês podem estar utilizando aí a versão PDF, né, enfim, para estar compartilhando aqui essas informações, esses materiais. Muito bem. Então, feito o histórico, né, trazendo um pouquinho do histórico, né, trabalhar o currículo de antigamente, o currículo 4.0, né, é importante a gente estar atento ao recrutador. E esse é um ponto fundamental. Eu tenho que ter uma estratégia de comunicação. Então, eu que sou da área de TI, não adianta entrar no aspecto tão técnico, por mais que se tenha hoje o Tech Recruiter, né, que é o recrutador especializado na prática de tecnologia, eu tenho que saber que muitas vezes o primeiro contato do meu currículo dentro do processo seletivo não vai ser com alguém da área técnica, na maioria dos casos. Vai ser com alguém da área de recursos humanos, que tem uma visão mais rasa, mais superficial. Né? Ele tem o entendimento dos requisitos, mas ele não tem a profundidade, nem deve ter, muitas vezes. Né? Então, é fundamental a gente saber como que funciona, né, a cabeça, né, de um recrutador. Tá? E aqui,
já entra uma segunda enquete. Deixa eu voltar aqui para a nossa telinha. Quanto tempo vocês acham que um recrutador analisa um currículo? Né? Coloque aqui 1 minuto, né, 30 segundos, 5 segundos, 2 segundos, 10 minutos. Estou vendo aqui 30, 20, de 7 às 20, de 6 a 30, 40, 30 segundos, 10 segundos, 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 10 segundos. Pois bem, o que acontece é que o recrutador, ele é treinado, desenvolvido para ter uma leitura, né, mais eficiente desse material. Então, é diferente a leitura de um recrutador, de um líder, né, muito que se aplica a vocês aqui, né, quase todos, né, um gerente, seja de finanças, né, comercial, um diretor, um coordenador. Então, tem como ter essa leitura fria, né, esse é o primeiro ponto. Então, o recrutador, ele já é treinado, e esse é um skill para que ele tenha uma leitura mais rápida. A média é mais ou menos o que o pessoal colocou aqui, são 10 segundos, 12 segundos, né, 6 segundos, como o Alexandre colocou aqui. Né, é um bate-olho, né, enfim, e ele acaba o quê? Identificando, né, dentro daquele material de texto, aquelas palavras-chave. Né? Por isso que muitas vezes até vale a pena deixar em negrito algumas informações, né, enfim, alguns dados, né, para que facilite, né, esse recurso. Então, o que acontece? Dentro do processo seletivo, a gente tem, primeiro, uma análise robótica, né, uma análise tecnológica, que já faz um primeiro filtro, e depois ainda tem a análise humana. Eu trago aqui muita analogia do Airbnb, né, do TripAdvisor, né, do imóvel web. Quando a gente busca um imóvel, um hotel, né, um aplicativo de booking, eu vou colocando filtros para aquilo que está no meu interesse. Então, eu quero, uma casa, são 3 quartos, sei lá, são 2 suítes, tem que ter 2 garagens, tem que ter essa localização, tem que ter essa faixa, né, de valor. Dentro daquelas informações, o sistema vai estar classificando, ranqueando, para que a gente possa, né, o usuário possa ter ali uma pesquisa mais guiada, norteada. E eu vou começar com aqueles que, a princípio, fecham mais, tem mais aderência com os filtros que eu coloquei. Por isso que é importante eu ter os filtros certos, né, para que, né, ele tenha esse fit, esse match. Então, não adianta lá, do outro lado da ponta, lá, a pessoa ter uma casa com 3 quartos, com 2 suítes, com 2 vagas na garagem, dentro daquele valor, se ela não fez a categorização adequada, não vai estar aparecendo para ela. Então, tem análise robótica e depois tem a análise humana, que é isso, são 12 segundos aí, o máximo, que um especialista, né, em análise de currículo vai estar trabalhando aí o seu material. Opa, desculpa, pessoal. Então, o que é importante aqui? Né? O currículo coerente, né, com posicionamento claro do mercado, do profissional no mercado. Então, eu sei, e aí a gente tem que trabalhar estratégias de transição. Então, França, eu posso ter um cenário, hoje eu vou estar avaliando uma posição comercial, vou estar avaliando, né, posições comerciais e marketing. Agora, muitas vezes, se eu estou me aplicando para a posição de vendas, eu tenho que ter um currículo mais direcionado para venda. Se eu estou posicionando para uma posição de marketing, eu preciso ter um currículo mais, né, elencado com aquela demanda. Isso... Oi? Alguém abriu o microfone? Nossa. Acho que alguém está com o microfone aberto. Uma fala. Aproveitar aqui para esse povo passar um álcool na mão. Então, o que acontece? E se a posição tiver as 2 frentes, aí eu só peço, Rafa, se pudesse só cortar o microfone, por gentileza, está me atrapalhando um pouquinho. Nós estamos tentando cortar o microfone aqui, gente. Tá. Acho que agora foi. E se a posição contemplar as 2 áreas, daí sim eu posso ter ali um material único, né, contemplando as 2 frentes. Né? Mas o que é importante? Não ter aquele currículo que muitas vezes acontece, principalmente com áreas muito diferentes, né? RH, finanças, TI. Né?
Aí vai ficar aquele, né, enfim, quando tiver uma posição de TI, o recrutador pode achar que você tem mais experiência em RH, se o seu currículo ainda passar pelos softwares, né, do processo seletivo, e vice-versa. Então, esse posicionamento é super importante. Palavras-chave bem visíveis, tanto no resumo, nas qualificações, como no transcorrer dele. Então, uma outra dica, não somente é importante eu ter palavras-chave, né, eu pensar nos meus algoritmos, mas recorrência. Eu tenho que ter, e aí entra a estratégia do Ctrl+L. Eu não posso ter ali uma palavra-chave que é super estratégica para o meu posicionamento, para a minha marca, apenas uma vez citada no meu currículo, uma vez citada no meu LinkedIn. Eu tenho que ter lá 4, 5, 6, 7, né? Para que realmente o software entenda que você tem aquele embasamento. Os principais atributos devem ser enfatizados principalmente na primeira página. Então, esse é um ponto super importante. Então, a gente dá muito mais atenção. Gente, vamos colocar do outro lado, eu recebo um folder, né? A gente presta muito mais atenção na primeira página do que nas páginas seguintes. A última, então, coitada, a gente mal acessa, né? E sabendo que o currículo tem que ter 2 páginas, né? Eu nem coloco aqui porque, tem aqui na dica final, né? Que mais do que isso, né, acaba sendo, né, né, mais massificante hoje em dia. A linguagem deve ser clara e objetiva, sem explicações ou justificativas. Esse é um outro ponto, não precisa ficar explicando o que eu fiz. Coloca lá, se a pessoa quiser, aí sim, na entrevista, você pode estar se aprofundando mais. Né? Atribuições e realizações em tópicos. Esse é um outro ponto, por bullets, né? De no máximo 2 linhas, então fica muito mais fácil a leitura do que aquele texto corrido. Né? Fica lá um parágrafo de 6 linhas, né? Fica muito massificado. Né? E não fica tão friendly, né, amigável para isso. Quando você trabalha em empresas que não são tão conhecidas no mercado, insira um breve parágrafo embaixo da empresa, né, no máximo 2 linhas, descrevendo esse negócio. Né, o segmento, produto, serviço, faturamento, atuação, ou seja, o que você pode estar vendendo da empresa, né, para quem estará, né, acessando o seu material. Né? Então, esse ponto é super importante. Tá? Muita atenção. Né? Então, uma formatação didática, isso é super importante. Um design clean, né? Não uma coisa tão poluída. Utilize as margens também, muitas vezes, essa é uma outra dica que eu dou. Então, você tem como estar ajustando as margens para usufruir, né, daquele espaço em branco de uma maneira mais produtiva. Os power skills, né, as soft skills, né, a gente tem que ter muito cuidado, né, e aqui também linka com o ponto que está ali embaixo. Por quê? Porque no currículo a gente tem dificuldade de tangibilizar isso. Eu tenho facilidade de comunicação, relacionamento, resiliente, mas vocês entendem que não é no currículo que eu tenho como comprovar, como eu estou validando essas informações. Então, são informações que acabam, né, não recebendo ali uma atenção necessária, não vai estar sendo validada, né? A não ser que você coloque aqui, né, constatações cases. Aí sim, né, você pode estar trazendo como desenvolvimento de equipes, né, performance, né, movimentação de pessoas. Então, aí sim você vai estar o quê? Comprovando. Isso é super importante. Experiências mais antigas, né, mais de 15 anos, né, mais de 10, 15 anos, não precisam ser descritas com tanta profundidade. Então, eu posso resumir. Né? Então, para um gerente financeiro, eu entendo que a experiência que ele teve no estágio, nas 2 primeiras cadeiras que ele teve, foram muito importantes para ele. Agora, para a posição que ele quer e porque o recrutador está buscando, não faz tanto sentido. Né? Então, a gente tem esse cuidado. E sabendo que o recrutador vai focar principalmente nos últimos 10 anos. Que tudo na vida muda, né? As estratégicas de pedagogia nas escolas, os nossos relacionamentos, o nosso formato de trabalho, o nosso relacionamento aqui que a gente também mantendo, né? E também, né, currículo e gestão de carreira não são blindadas a isso, a gente precisa mudar, né? Porque senão a gente não vai estar se adaptando e não vai estar evoluindo, né? O conceito de evolução está muito mais conectado com a adaptação do que com melhoria necessariamente dito. Destacar, né, as principais realizações,
né? E aqui entra esse outro bullet, não necessariamente os resultados, mas ações que impactaram positivamente, né? Qual foi o teu legado? Como que era antes e depois, né, do seu legado naquela cadeira, né? O que gerou, né, de valor para o negócio, para as pessoas, né? Tentar tangibilizar, isso é super importante. O máximo que a gente puder estar concretizando aquela escrita, né, mais segurança, mais factível se torna a tua experiência. E alguns exemplos, né? Melhorias e redução de custos, projetos, aumento de produtividade, rentabilidade, performance, percentuais, né, números. Então não posso abrir o número da empresa. A empresa não é de capital aberto. Ok, coloca percentuais, em torno de, né, premiações, etc, etc. Então, sobre currículo, né, esse overview bem rápido, mas super pertinente, né, para que vocês possam estar pensando nesse material como uma ferramenta de marketing, né, uma ferramenta de posicionamento da sua marca, né, e o currículo sempre importante que se tenha atualizado. Francis, não estou buscando, não estou atento, estou muito feliz, né, na empresa e com o meu momento profissional. Ótimo, excelente, mas vamos aqui organizar seu currículo. Tem alguns assessorados, né, em programas que nós apoiamos, né, de demissão responsável. Né, então, empresas que oferecem, né, um pacote de benefícios e saída, né, o projeto da Produtive, muitas vezes eles se recolocam rápido, né, acionam rede, enfim, se recolocam rápido. Francis, não preciso trabalhar meu currículo, né? Enfim, meu LinkedIn, porque eu já estou trabalhando. Ótimo, cara, excelente. Então, você está no melhor momento para que a gente estruture esses materiais, né? No momento que você não precisa, né, necessariamente. Mas a gente precisa estar, nós precisamos estar atualizados, né, para o mercado. Eu digo, LinkedIn é o nosso website. Não impacta de uma maneira estranha eu entrar numa empresa e ter ali um site desatualizado, com informações antigas. O mesmo zelo nós precisamos ter com o EUSA que o Rafael colocou. E o currículo é um formato, né, de estar apresentando, né, a solução que você vai estar oferecendo para o mercado. E a solução corporativa, a cadeira corporativa que você está buscando. Muito bem, seguimos por aqui. Tem algum ponto, Vargas, que você gostaria de destacar? Abrir, Tem assim, sim, a gente está juntando as parte do perguntas, Francis, mas acho importante você entrar no vídeo, até por questões de tempo, e aí eu estou juntando as perguntas aqui para a gente te passar logo no final. Tá? Maravilha, bora nós. Então, vídeo currículo. Pois é, esse é o outro desafio, né? Principalmente para quem não é nativo digital, quem não é TikToker aqui como eu aqui, imagino também que a gente tenha um pouco mais de dificuldade. Vamos nós, né? Contextualizando, então, o vídeo CV é uma nova ferramenta, né? Dos recrutadores conhecerem os candidatos, além do que está escrito no currículo impresso, ficando mais fácil a conexão e o match com as empresas. Né? E para muitas operações, negócios, né, isso não é o futuro, mas já é aplicado, já é o presente, né, que nós estamos na era digital e que a gente precisa adaptar a essa era, senão, né, nós teremos aqui o nosso efeito Kodak, né? Então nós não estaremos sendo extintos aqui. O que é o vídeo currículo, né? É um currículo produzido em formato de vídeo, né, faz uso de ferramentas audiovisuais, e ele é complementar ao currículo. Então, ele não vem a excluir o currículo. Inclusive, eu posso ter lá, no meu login do YouTube, né, fazer o upload desse vídeo, né, gravado no celular, né, para o YouTube, e disponibilizando o link no currículo. Então, ele é complementar. Né? Qual que é o objetivo dele? Né? Inovação. Né? E diferenciação, eu sempre trabalho isso. Como a gente vai estar se diferenciando? Como é que eu posso estar me apresentando aí, dentro aí de uma literatura já antiga, mas pertinente, né? Que eu posso estar navegando no Oceano Azul. Como é que eu posso estar me diferenciando nesse Oceano Azul e saindo, né, daquela concorrência, né, do Oceano Vermelho? Então, eu tenho que inovar, né, eu tenho que me diferenciar e agilizar etapas do processo seletivo, gerando o quê? Empatia. Esse é um objetivo super importante do vídeo currículo. Né? Perceber a pessoa,
não somente o que está escrito no currículo dele, que está lá no papel, né? É ter esse match inicial, né? Isso é super importante. Então, para que a gente possa estar pensando, né, em gerar essas conectividades, né, gerar essas afinidades. Uma terceira enquete, eu prometo que é a última. Qual que é o tempo adequado para o vídeo currículo? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos? O que vocês imaginam? A Meire colocou 2 minutos, né? Letícia 1, 3 minutos, 1, 1,5, 2, máximo 2,5. 90 segundos, 1 minuto e meio. Muito bem, aqui o pessoal tirou 10 aqui, então. Hoje o pessoal está bem alinhado, né, aqui com relação aqui a esses dados, né? Exatamente, o currículo não pode ser lá, um vídeo currículo não pode ter uma estrutura de 5 minutos, 10 minutos. A gente não tem esse tempo, né? E aqui tem um bom e velho podcast, né, dos áudios de WhatsApp, né? Que a gente já coloca ali na velocidade de 1,5 muitas vezes, mas acaba mais gerando incômodo do que gerando uma solução para aquela pessoa, né? Então, isso é super importante, tá? Por que fazer um vídeo currículo, né? Quanto mais inovador for a empresa ou líder, mais inovador é a forma também de atrair talentos, né? E uma dessas formas de solicitar o vídeo currículo, e também uma maneira de você se antecipar na vida. Que empresa, e esse é um ponto importante, nem toda empresa tem essa cultura, está muito atenta à cultura, por isso que a customização é fundamental. Então, para algumas empresas, não é caso. Você até pode preparar, mas talvez não seja o caso já compartilhar essa ferramenta, né, esse material. Já para outras, puxa vida, faz todo sentido, né? E eu poder ter esse material bem estruturado. É um formato ainda novo, né, mas que vem se popularizando, se tornando, né, eficiente, e né, é super importante para que a gente tenha prática também. Quem está do outro lado, né? A empresa, o profissional, né? O líder com que eu quero me relacionar, né? Já estou aqui dando alguns spoilers, mas você pode e deve também fazer vídeos currículos de acordo com cada oportunidade, com cada empresa, com cada líder, né? Pessoalizando aquele vídeo currículo, né? Vargas, né? Souto, né? Obrigado, fiz um rápido vídeo currículo aqui de 1 minuto, né? Tenho essas experiências, acredito que tenho essas competências alinhadas com a Produtive, né? Rico, poderoso, né? Esse material para que se gere esse interesse e uma diferenciação no mercado, né? Eu me lembro de uma assessorada, de novo, né, da área de marketing, evidentemente, a gente definiu juntos o target list, né? Empresas-alvo, né? E para essas empresas, ela fez um material, isso lá atrás, né? Isso, na Produtiva eu estou há 17 anos, né? Desde 2006, né? Comecei como um menor aprendiz, eu brinco, né? Mas não, como já consultor de mercado. Mas lá atrás, ela fez aí um material nomeando ali quem era o responsável, o head, o diretor da área de marketing, fazendo uma carta, né, específica e deixando nessas empresas, né, como forma de diferenciar, né, de se diferenciar. O mesmo a gente pode estar fazendo com o vídeo também, mas de uma maneira, de novo, adequada, com bom senso e bem assertiva. Quais são as características desejadas pela empresa, pelo líder? E hoje é isso, eu abro lá o perfil, né, do Vargas, né, enfim, que ele, né, fez esse rico, né, e provocante, né, post hoje pela manhã, eu já tenho informações ali. E a ideia nunca, pessoal, é que a gente possa estar mentindo, puxando o saco, passulando, mas o que eu tenho de conexão com essa pessoa? E deixar isso evidente, né? Então, puxa vida, o que eu tenho de conexão com essa pessoa, né? Que valores que batem, que práticas, que hobbies, e eu poder deixar isso evidente. Porque o que acontece? O processo de seleção, ele inicia-se por uma questão técnica, né? Tem essa experiência, tem esse requisito, né? Passou por empresas de tal setor, enfim, mas lá no final, o que conta é a subjetividade do gostar da pessoa, né? A afinidade, vocês já contrataram, vocês sabem, vocês já foram contratados. Muitas vezes você não tinha toda a experiência, mas o famoso santo bateu, da química. E quanto antes a gente conseguir provocar isso, de novo, de uma maneira autêntica, né?
Se o cara torce lá para o Corinthians, eu não vou dizer que eu sou palmeirense, eu não vou dizer que eu sou corintiano, né, para agradá-lo. Não, de maneira autêntica, eu vou destacar esses pontos para que a gente possa estar evoluindo, entendendo e, se fazer sentido, né, ali, para os dois lados, né, fechar, né, aquela proposta. E, enfim, se é isso que eu quero passar para a minha carreira, então vamos encantar essa pessoa, né? Vamos, né, se antecipar a isso. E aqui tem todo um roteiro, né, aqui de vídeo currículo, né? Então, aqui vocês colocaram, acertaram, né? 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Ninguém tem 5, 8, 10 minutos. De novo, eu tenho que deixar claro que recado que eu tenho que passar. O objetivo do vídeo currículo não é contar toda a tua história, toda a tua trajetória, e sim highlights que despertem, né, essa conectividade, né, que gostem de você, né? Então, isso é importante, né? Então, pode trazer uma curiosidade, um fato, né? Enfim, o carisma, simpatia, né? Enfim, isso também ajuda bastante, né? Destacar a sua formação, idioma, certificações mais relevantes. Então, não precisa trazer uma história, aquilo que é mais interessante, né? Mais interessante, né? E as empresas também com maior conectividade àquele tipo de empresa. Então, Francis, passei por 5 empresas. Dessas 5 empresas, 2 são do setor da empresa que eu estou, né, investindo. Destaque mais essas 2 empresas, porque muito possivelmente é que vai fazer brilhar os olhos, né, enfim, da pessoa que está nela. Trazer também o quê? Não só o que você, a atividade de execução, mas, puxa vida, projetos, né, realizações, o que você contribuiu, né, isso é super importante, tá? E aspectos aqui também atrelados à sua transição, compartilhar, passar esse recado, quanto você está aberto, né? Então é isso, puxa vida, a empresa fica aqui na regional, moro em São Paulo, moro na Zona Sul, a empresa da região sul, tá? Zona Sul aqui de São Paulo, não, né, tenho mobilidade para a região sul, interior de São Paulo, então vou para Minas, né, enfim, a gente poder estar também sinalizando, compartilhando isso, tá? O melhor vídeo é aquele que é feito diretamente para quem assiste, né? Então, rapidamente eu saí daqui e vi ele, é caso de customizar também, fazer um vídeo currículo. Claro, você vai ter um currículo standard e um vídeo currículo standard, né? Não sei se tem vaga, né? Enfim, compartilhe esses materiais, né? Não vi uma vaga necessariamente, uma posição. Mas quando se tem ali uma posição, eu digo que nem um contrato, né? Quanto mais o contrato, você tem lá um modelo padrão, mas você vai estar customizando de acordo com o cliente ou o fornecedor. Mesmo se aplica também aqui ao currículo, ao vídeo currículo. Faça vídeos diferentes, customize, né, as informações, né, faça um roteiro, né, para cada uma das oportunidades. Desculpa, pessoal. Começando a gravar, então, teste o seu equipamento, sempre recomendação do uso de fones, porque ele tem uma captação com maior qualidade, né, na recepção, né, do áudio, do microfone, a câmera, né, muita atenção para a luz, né, então, organize, né, que a incidência, né, possa, né, favorecer aí o seu ângulo, né, enfim, a forma como você se expressa. Preste atenção no ambiente, né, então, também com o ambiente, né, seu painel de fundo, né, o seu cenário está em linha. Então, por exemplo, eu teve um assessorado, nossa, muito da prática esportiva, a gente organizou um target list focado para essas empresas de material esportivo, e ele fez no estádio de futebol, fez lá numa pista de atletismo, né, já para passar, de novo, autêntico, ele gosta disso, né, tem a ver com ele, e também tem tudo a ver, né, enfim, com parte das empresas, né, que estão ali no wishlist, né, dele. Então, né, testar os equipamentos, analisar o fundo, né, utilize fundos mais discretos, atenção ao contraste. Então, se é o fundo branco, evite roupas claras, né? Se o fundo é mais, né, preto, né, escuro, né, coloque roupas mais claras, né, para trabalhar o contraste, né? E poucos estímulos, daqui a pouco chama mais atenção lá ao outro lado do que, né, enfim, você que precisa ser ali o protagonista, o ator principal, né, daquele material. Estamos quase na hora, mas estou aqui no cronograma. Altura da câmera, foco nos olhos, direcionado aqui à câmera em si, então que a gente possa estar,
né, treinando, né, enfim, né, tendo esse cuidado, essa atenção, né, o Rafa pediu para fazer um vídeo, né, uma chamada, como eu já consegui fazer, né, ontem, enfim, por virtude da gripe, enfim, ontem ainda estava um pouquinho mais, né, conturbado para mim, mas é isso, eu tenho que olhar para a câmera, enfim, porque eu quero me comunicar com você, com quem vai estar assistindo. Claro, né, a câmera representa os olhos, né, enfim, de quem vai estar avaliando esse material. Português correto, evidentemente, né, cuidar aí na fala, né, no manejo, né, no ritmo em que você vai estar comunicando. Transmitir energia é fundamental, tá? Então, a gente tem que, né, ter essa questão anímica, né, da energia, né, então a gente utilizar isso, né, no bom sentido. Perceber sua voz, né, transmitir segurança, mas claro que eu não preciso ficar aqui gritando, esbravejando, não é esse o objetivo. Assista seu vídeo, eu sei que isso não é um exercício muito confortável, principalmente nos primeiros, mas o que eu falo é sobre o áudio do WhatsApp, né? Até 3, 4, 5 anos atrás, ninguém gostava de ouvir sua voz, né? Hoje em dia tem muita gente que encaminha o áudio e ele escuta, né? Enfim, a sua voz ali para, né? Então, ou seja, se tornou algo natural. À medida que vocês fizerem o media training, né? Que se fala, né? O pessoal especialista de comunicação, à medida que a gente começa a ter essa recorrência, a gente vai estar aperfeiçoando a forma, né, de apresentação das nossas falas, das nossas ideias, e isso vai estar impactando em entrevista, em networking, numa entrevista por vídeo, numa entrevista presencial, N benefícios através dessa prática do treinamento do civeiro. E que é um ponto aqui, treinem, faça 5, 6, 7, 8 vezes, e veja 5, 6, 7, 8 vezes. Mostre para alguém de confiança, né, enfim, alguém que você conheça, né, com análise crítica, que pode mudar. Porque, de novo, o vídeo precisa estar atento a você, né, então não pode transmitir algo que não é aqui factível a você, que não te represente. Tá? E vamos, né, luz, câmera e ação, né, vamos aí praticar, né, para o nosso dia a dia, né, esse material. O Rafa aqui já bateu aqui na minha porta, né, já estou aqui encerrando a minha apresentação, queria agradecer bastante aqui a todos, né, enfim, ficou aberto, Vargas, né, algum ponto, alguma questão? Bacana, a gente vai tentar encaminhar as perguntas que não forem respondidas, algumas eu vi que foram respondidas já no próprio chat, e outras você foi comentando, Francis, ao longo do tempo. Agora, eu acho que tem duas aqui que a gente não abordou. Se é interessante deixar o vídeo currículo no destaque lá do LinkedIn, se há essa recomendação, é uma delas. E sobre o texto resumo também, se o ideal é colocar o cargo em cada empresa, ou se você pode colocar isso no resumo do currículo, tá, né? Então, sobre o vídeo currículo, se for um vídeo currículo bem estruturado, né, com uma produção ok, e o que é uma produção ok? É um celular, né, enfim, hoje as câmeras de celular são ótimas, né, mas se for com uma atenção ao fundo, com um roteiro na sua apresentação, na sua fala, é super indicado, sim, que você compartilhe também o seu perfil do LinkedIn. A Marina Bustos vai estar trabalhando sobre esse tema, né, na sequência aqui da nossa maratona. Tá? Então, super indico, inclusive, no próprio, né, de novo, fazer um upload no YouTube e compartilhar o link no seu currículo. Tá? O segundo ponto, sobre cadeiras, cargos, né, se vale mais a pena deixar no resumo de qualificações ou na ordem cronológica, pelo que eu entendi. Eu sugiro, exatamente, até para quem vai estar analisando o teu currículo, grande parte das pessoas não te conhece, né? Então, para que se tenha uma lógica e um entendimento mais compreensível, que vocês coloquem, né, de acordo lá com a empresa, com o período que você ficou na empresa e a cadeira, o cargo que vocês tiveram naquela empresa. Se você ficou, como eu, né, estou muito tempo na mesma empresa, mas já passei 3, 4, né, cadeiras diferentes, coloque as cadeiras e o período, né, entre os anos que você ficou, né, naquela função. Tatiana levantou a mão, acho que a gente tem espaço para mais uma pergunta e depois a gente segue.
É super rápido, Fernando, até desculpa, quero parabenizar o Francis aí, muito bacana a sua palestra, Francis, muito legal, várias dicas top. Legal. E eu queria só saber se, por exemplo, a primeira palestra eu perdi, infelizmente, eu não consegui participar, ela vai ser disponível depois em alguma plataforma para poder assistir novamente, enfim. Sim, a gente vai encaminhar resumos dos 3 dias de evento, tá? Isso a gente está preparando o material e vai disponibilizar. O Rafael Menezes acabou de me informar aqui que a gente também acabou disponibilizando, ele botou o link e vai colocar de novo, de um conteúdo construído pelo Francis aí sobre currículo. É um podcast aí que tem material, tem modelos, tem um material muito rico que a gente acabou colocando aqui também para disponibilizar. O link está na sequência do chat, tá? Muito legal, Francis. Bom, obrigado a todos aí pela participação até agora. Esse tema currículo é sempre um tema novo, né? E eu escuto, às vezes, as pessoas falarem, quando a gente começa uma assessoria aqui, que elas querem no primeiro encontro que a gente já saia construindo currículos, né? Acho que ficou bem claro aqui que o currículo precisa estar conectado com a estratégia, e sem a gente saber qual é a estratégia da transição e conhecer minimamente, a minha sugestão é não saiam fazendo currículo, porque provavelmente ele não será efetivo. O currículo, ele não é uma timeline do que a gente fez, né? O Rafael, no primeiro encontro, disse que carreira é o conjunto das experiências significativas, né? E o currículo também tem que ser um instrumento interessante que traga aquilo que foi significativo ao longo da tua trajetória e que principalmente te conecte com a estratégia, né? Francis, muito obrigado. Marcos. Obrigado, falou muito bem. Agradeço aqui a participação de todos. Vamos nos conectar também e seguimos em frente aí nessa super maratona aí organizada pela Produtiva e pelo time do Rafa. Obrigado, pessoal.